Atos dos Apóstolos, capítulo 12, 1 ao 16. Irmãos, dia 1º de janeiro, a idade que eu completei, com certeza poucos irmãos aqui têm essa idade. Eu completei, dia 1º de janeiro, 64 anos, que aceitei a Jesus como Salvador. Glória a Deus. Ali em Barra Mansa, naquele dia o Senhor me salvou, me tirou desse mundo de pecados, me tirou dos vícios que eu estava aprendendo uma série de vícios. O Senhor me livrou, e hoje, para a honra e para a glória do seu nome, aqui estamos, desfrutando desse alto privilégio de falar da sua palavra, num culto de ensino na Cadebre. Irmãos, isto é maravilhoso, mas estejam certos, as pernas tremem. Bem, Atos capítulo 12, versículos de 1 em diante. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia o que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de Tiago, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Às vezes não recebemos determinadas bênçãos das mãos do Senhor por não confiar no Senhor. A gente ora, pede ao Senhor as bênçãos, pede, Senhor, vitórias, mas às vezes parece que estamos pedindo, mas é como quem diz: será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai me atender? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus está sempre pronto a nos abençoar. Deus está sempre pronto a estender a sua mão de misericórdia para nos livrar. Quando não recebemos aquilo que pedimos ao Senhor, podemos estarmos certos. É porque Tiago fala que nós não sabemos pedir. Não sabemos pedir. Então, quando pedimos e não recebemos, está acontecendo uma coisa: ou não fizemos o pedido certo, ou fizemos o pedido certo, mas com dúvida. E Deus não trabalha com dúvida. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso.
Ele é o Senhor de todas as coisas. E às vezes pedimos uma bênção e não recebemos, e nos aborrecemos com Deus. Nos aborrecemos com Deus. Alguns, não vou na igreja mais não. Eu vejo tantos irmãos lá dar testemunho que Deus fez isso e fez aquilo na vida dele. E eu estou pedindo há tanto tempo. Olha, irmãos, Deus nos atende, mas nós precisamos entender que nós somos servos. E eu pergunto, igreja, e Deus é? Nós somos servos, e Deus é Senhor. Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Então Ele nos atende. Com certeza, os pedidos que fizemos estão todos atendidos por Deus, mas virão para nós na hora certa. Eu vou me dar como testemunho. Há uns 4 anos atrás, eu vim orando, pedindo ao Senhor uma bênção, e num culto de quinta-feira, Deus usou o missionário evangelista Wellington, que trouxe a mensagem de Deus para mim, que Deus estava me curando, estava limpando as minhas veias. Glória a Deus. Não recebi ainda, mas estou confiante de que o meu pedido está pronto, aguardando o dia, aguardando a hora. Glória a Jesus, aleluia, de Deus me entregar. No último dia agora do trabalho do pastor Alexandre Guilherme aqui em Volta Redonda, e declarou a mesma coisa que o Wellington declarou, né? Que Deus estava me curando, e ainda disse que eu terei a autoridade que tinha no banco. Eu terei. Então, irmãos, eu estou confiando. Agora já sei que são 2 avisos que Deus me deu. Usou 2 servos dele para me trazer esta ótima notícia. Estou aguardando. Glória a Jesus. Para qualquer momento o Senhor me entregar então aquilo que Ele já separou para mim. Glória a Deus. Mas também, se porventura aprover a Ele me tirar daqui desta vida, me levando para estar com Ele, seja glorificado o nome de Jesus, seja glorificado o seu nome. Glória a Deus. Então, irmãos, nós observamos aqui o seguinte, que Pedro estava preso, guardado, se não me falha a memória, 4 quaternos, eu acho que são 16 soldados. Um homem guardado, guardado no sentido dele não fugir, né? Um homem guardado por 16 soldados, um homem desarmado, né? E 16 soldados armados tomando conta dele. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer, aleluia, que nós temos uma força muito grande. Temos uma força muito grande. Às vezes não sabemos usar a força que Deus nos dá, né? 16 soldados. E como Deus sempre surpreende, né? Ele estava preso, mas os irmãos fazendo contínua oração por ele a Deus. Fazendo contínua oração por ele a Deus. 16 soldados não impediram Deus de colocar Pedro em liberdade. Glória a Deus. Olha, irmãos, as coisas deste mundo, as forças deste mundo, aquilo que o mundo nos oferece, que aparentemente são coisas maravilhosas, mas sabemos que o fim daquilo que o mundo nos oferece é a morte, né? Então, muitas vezes nós esquecemos que somos filhos de Deus, esquecemos que quem está conosco é Ele, o Senhor, aleluia. Esquecemos que estamos nas mãos de nosso Pai. Glória a Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para confiarmos, para depositar no Senhor a nossa confiança. Nós depositamos a confiança em tanta gente, depositamos em um médico, depositamos em um político, enfim, depositamos a nossa confiança em muita gente e às vezes não a depositamos no Senhor. Glória a Deus. Aprendamos com Pedro,
a confiar no Senhor. Ele estava preso, mas tranquilo, dormindo, certamente com planos para quando sair daquela prisão, continuar realizando a obra do Senhor. Se a tua bênção não chegou ainda, espere um pouco mais. Espere um pouco mais. Espere até amanhã. Amanhã não veio, continue esperando no Senhor, agradecendo ao Senhor, e a bênção virá. Agora vejamos, os irmãos estavam orando por ele, a Deus, mas quando ele bate a porta, quem o foi receber, quem o foi atender, foi uma menina. E me dá a entender que é uma menina com idade inferior a 10 anos, e ela conheceu a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas voltou correndo para dentro de casa para anunciar para quem podia ir lá abrir a porta, que Pedro ali estava. E disseram, está fora de si, né? E a menina insistindo, e Pedro insistindo lá fora, batendo. Aí alguém vai lá abrir a porta. Quando abre e vê Pedro, se espanta. Viram-no e se espantaram. Irmãos, que Deus nos guarde, que Deus nos capacite a confiar nele, que Deus nos dê força a cada dia para enfrentarmos os problemas, as dificuldades, enfrentarmos com otimismo, com fé e confiança, sabendo que quem nos prometeu é fiel. É fiel em todo tempo. Em todo tempo Ele é tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Glória a Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos guarde. Aprendamos então a confiar e esperar no Senhor. Amém. Olá, eu sou o pastor Alex Pires, sou vice-presidente da Catedral das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Volta Redonda. E nós queremos agradecer você que ficou conosco até o final desse vídeo. Certifique-se que você se inscreveu em nosso canal, para que você possa receber mais vídeos como esse para abençoar a sua vida. E também queremos fazer um agradecimento em especial a você, ofertante, contribuinte de missões, que você possa continuar nos ajudando a expandir o reino de Deus. Para esses dias, nós precisamos de patrocinadores fiéis para que vidas venham ser salvas. E por isso nós estamos contando com você, com a sua contribuição. Venha fazer parte dessa linda obra, aonde temos alcançado vidas em várias partes do Brasil e do mundo. Venha ser um contribuinte de missões. A sua oferta fará toda a diferença e a cada dia estaremos crescendo o reino de Deus.